um vídeo bomba, negócio, aquelas coisas que a gente não imagina como é que os caras se deixam gravar em certas situações e depois, né, acontece o que está acontecendo agora. Aliás, é mais uma contribuição da CPI da pandemia para a população brasileira, porque tornaram público hoje uma matéria da Folha de São Paulo, com certeza conseguiu essas informações através de alguém lá da CPI, revelando um vídeo que prova que no dia 11 de março, agora, deste ano, o então ministro da Saúde, General Pazuello, realizou uma reunião com um grupo de empresários de Santa Catarina para comprar 30 milhões de doses de vacina. Qual vacina, Marcelo Rego? Coronavac, a vacina chinesa do João Dória, olha só. Olha isso, aquela que o Bolsonaro falou para não comprar? Que ele afirmou que não compraria de jeito nenhum. Aquela que o Bolsonaro chamava de vacina chinesa do Dória? Isso, esta mesmo. Mas espera aí, então vamos entender. O então ministro da Saúde, General Pazuello, estava negociando a Coronavac com quem? Lá com o laboratório da China? Não, pior, para variar, né? Para surpresa de muita gente, uma outra empresa intermediária, Aldri. Mais uma empresa intermediária, o que o governo negocia vacinas. Não entendo isso. Por quê, né? De novo a história de intermediários? De novo, tem que ter um terceiro aí. Parece que não é um relacionamento muito monogâmico, o governo não é muito chegado, não. Tem que ter um terceiro aí no meio. Não foi esse mesmo General Pazuello que na CPI falou que jamais negociou vacina com o empresário porque papel do ministro não é sentar e negociar vacina? Esse Pazuello foi esse mesmo? Exatamente. Esse mesmo Pazuello, que disse que era responsabilidade da área técnica, não dele. Que eu imaginei que fosse outro, né? Porque ele foi tão veemente na CPI falando que ministro não negocia vacina com empresário e tá lá o Pazuello negociando vacina com empresário. Ô Sadovski, mas isso só pode ser mentira, hein? Tem vídeo disso aí, ó? Tem vídeo disso aí, Paulo Cruz. Tem vídeo. Solta o vídeo aí, Leandro. Vamos ver se tem provas do que a gente está falando aqui agora. Mostra aí. Nós estamos aqui reunidos no Ministério da Saúde, recebendo uma comitiva liderada pelo John, uma comitiva que veio tratar da possibilidade de nós comprarmos 30 milhões de doses numa compra direta com o governo chinês, e já abre também uma nova possibilidade de termos mais doses e mais laboratórios que vamos tratar na semana que vem. Mas saímos daqui hoje já comemorando de entendimento assinado e com o compromisso do Ministério de celebrar no mais curto prazo um contrato para podermos receber essas 30 milhões de doses no mais curto prazo possível, para atender a nossa população e conseguirmos controlar a pandemia que está tão grave no nosso país. Muito obrigado, John. Muito obrigado, ministro. Que beleza, hein? John, esse é o John. Tá bom esse vídeo aí. Obrigado, Leandro. Isso aí, quem quiser depois assistir, beleza, hein? Vai estar lá no nosso Instagram. Então, essas pessoas que estão em volta ali do ministro Pazuello, como disse o Marcelo, não são do laboratório Sinovac lá da China, também não são do Butantan, que é o único representante das vacinas Coronavac aqui no Brasil. São empresários de Santa Catarina, de uma empresa aí, né, Marcelo? O nome da empresa Exatamente, uma empresa chamada World Brands, né, que propôs aí a venda de 30 milhões de doses da Coronavac pela bagatela de $28 por dose. $28 por dose. Essa reunião aconteceu no dia 11 de março, como o Aldrin falou, justamente dentro do Ministério da Saúde, no gabinete do então secretário executivo da pasta, o coronel da reserva, Elcio Franco, mais um coronel aí. Sempre o Elcio Franco está sempre no rolo, né? Impressionante, né? Acho que ele está mais em rolo do que em desfile de 7 de setembro, viu? Ô Marcelo, você falou que pagaram, a oferta era de $28 por dose. Quanto é que o governo pagou para o Butantan por dose, você sabe? Então, olha só, no mesmo dia, o mesmo governo federal anunciou a compra de 100 milhões de doses da mesma Coronavac do Butantan pelo preço de $10 por dose. Não é possível.
Como é que é? E os caras estavam pedindo quanto? $28 por dose. Ah, que beleza. Maravilha. Então vamos, peraí. Eu acho que eu sou meio burro, eu preciso entender melhor isso aí, porque é muita informação. Você está me dizendo aí, Marcelo Rego, que o governo Bolsonaro, o Ministério da Saúde do Pazuello, que recusaram a Coronavac, que disseram que não iam fechar com a Coronavac, que ridicularizaram a Coronavac, ridicularizaram o governador João Dória, enfim, aquela história toda que a gente acompanhou no ano passado. Esse Ministério da Saúde estava comprando, negociando com um grupo de empresários intermediários da Coronavac, que vem lá da China, que não são do Butantan, eles estavam negociando com eles pelo triplo do valor que o Butantan estava vendendo. Exatamente isso, Aldro. E detalhe, que bom negócio, no mesmo dia da reunião dessa proposta de 30 milhões de doses, né, e $28 por dose, o que acontece? 31 milhões de vacina, 30 milhões de vacinas, perdão, e $28 por dose. No mesmo dia, o governo federal anunciou a compra de 100 milhões de doses da mesma vacina do Butantan por $10 por dose. Vai entender isso aí. Que beleza, né? Meu pai me diria o seguinte, que numa continha de padaria você está pagando o preço da vacina e tal, mas está deixando um dinheirinho também para quem está fazendo meio de campo, né? Você está deixando um dinheirinho ali de caixinha do lado. Será? Não sei, né? Posso estar enganado. Será, Sadovski? Vai saber, né? Eu li uma coisa muito interessante, acho que o Leandro Demore, né, o jornalista, ele falou faz um tempo que, obviamente, esse governo de Jair Bolsonaro é um governo militar, né? Porque tem coronel aqui, general ali, todos os órgãos de todos os lugares estão emaranhados de militares, né? Gente do exército e tal, enfiada lá no meio. E, pelo que a gente está vendo também, essa coisa de colocar militar no meio não ajudou em nada, na verdade, são corruptos também, como a gente vê, tem denúncias e indícios de corrupção, são incompetentes para poder fazer a coisa girar. Então, acho que a gente pode dizer que o governo militar no Brasil é um fracasso total e completo, né? Porque se estivesse acertando, a galera ia falar o quê? Nossa, tá vendo? O governo militar é o que vai levar o Brasil para frente. Acho que, seguindo essa mesma lógica, a gente pode dizer que o governo militar está levando o Brasil para um buraco cada vez mais profundo. São mais de 6 mil militares no governo Bolsonaro. Tem mais militar agora no Bolsonaro do que tinha na época do João Figueiredo. Eu quero indicar uma série. Tá grande aí, hein? Mamatinha militar tá uma coisa absurda. Fala, Paulo E eu vou Cruz. dizer, aqui na frente de casa, a calçada tá sem pintar o meio fio. E nem isso eles estão conseguindo fazer direito. É um absurdo. Diga, Paulo Cruz. Não, eu quero indicar a série, porque o nosso programa aqui preza pela cultura. Olha, eu acho que as pessoas precisam assistir a série Fargo, que está na Netflix, que é uma comédia. Esse governo, ele é uma comédia de erros. E o Fargo é uma série de comédia de erros. Então, você que nos ouve aqui, o nosso ouvinte, nosso espectador, procure esse final de semana Fargo, que é uma série absolutamente extraordinária, e assista. E ali você vai ver o retrato, né, de gente que vai se envolvendo em besteirada, faz uma besteira aqui, aí vai tentar consertar, estraga mais ali, aí vai tentar ali, aí estraga mais acolá. Então, é o retrato desse governo. É impressionante como um governo que, há menos de 2 anos atrás, foi eleito com a pecha, né, de ser um governo incorruptível e imbrochável, né? Agora Super técnico. Super técnico, incorruptível e imbrochável, né? Agora está se demonstrando um governo assim que é uma várzea absoluta, né? É uma várzea esse negócio. Se a gente não pudesse, porque tem gente que fica fazendo essa conta, né? Ah, mas se você pensar, o PT roubou muito mais, não sei o quê. Então, assim, não dá para fazer essa conta. Porque o problema não é esse aí, né? O problema é essa pecha de incorruptibilidade que todo populista em geral tem, né? Mas, de repente, você começa a ver pululando coisas, mas são coisas bizarras, né? Como é que o sujeito se deixa filmar
Né? Ele não é que tem uma câmera escondida, assim, e ele tá sendo pego de surpresa. Não, alguém ligou a câmera e o sujeito sai falando isso aí. Não, estamos aqui com fulano de tal, com ciclano de Beltrano. Você fica olhando, é difícil de acreditar que um general do Exército seja um cara... Ó, que me perdoem os nossos ouvintes aqui, mas a palavra, não vai ter outra palavra, vocês vão me perdoar, mas eu vou ter que dizer, cabaço, essa é a palavra para usar para esse sujeito que... Não, gente, não tem outra palavra, assim, não é ingenuidade, é mais do que ingenuidade, né? Demais, isso aí é... E esse é um general do Exército Brasileiro. Um general. Especialista em logística, viu? Especialista em logística, uma referência em logística ainda por cima. Quer dizer, você vê que é uma atrapalhada, Parece os trapalhões, sabe? Tem lá o Dedé, o Didi, o Mussum, o Zacarias. É um negócio que... E agora a gente está tendo uma prova cabal de duas coisas. Ou o general Pazuello sofre de um grave problema de amnésia, ou o general Pazuello mentiu. Não existe outra alternativa. E tudo leva a crer que é a segunda alternativa. Sadovski queria comentar alguma coisa. Não, era isso, que a gente tem que dar o nome aos bois, sabe? Tem que dizer a real. O general Pazuello é um mentiroso. É isso, não tem que ficar buscando. Eu tenho até pena, não muita, mas tenho uma certa pena do pessoal que ainda defende bovinamente cada movimento do governo Jair Bolsonaro, porque esses caras têm que buscar histórias mirabolantes na cabeça e fica cada vez, obviamente, mais difícil para essa turma defender esse bando de corrupto incompetente. E assim, a gente está assim, assistindo a um programa humorístico todos os dias, protagonizado por Jairzinho e seus peraltas. Só para deixar claro assim, não há crime nenhum, não há irregularidade no ministro da Saúde fazer reunião com empresários para comprar, sei lá, medicamento, vacina, o que quer que seja. Não há nenhum problema nisso. Agora, a construção desse momento, depois de dizer que a Coronavac não presta, depois de dizer que não ia comprar, depois de ridicularizar, tirar onda do governo do estado de São Paulo, tirar onda do Butantan, até hoje se avacalha a Coronavac, que foi a vacina que sustentou durante muito tempo o início do Plano Nacional de Imunização. Foi graças à Coronavac que a gente conseguiu começar a vacinar o brasileiro. Depois de tudo isso, você vê um vídeo de março com o Pazuello negociando a mesma vacina que eles tentaram desprezar e pelo triplo do preço, quer dizer, além de mentiroso... E no mesmo dia, Aldre, no mesmo dia que o próprio governo anuncia a compra de 100 milhões por $10 a dose. Percebam, a mentira deslavada e a incompetência absurda de estar pagando 3 vezes mais do que se pagava para o representante oficial aqui no Brasil, que é o Butantan. Quer dizer, tá tudo errado, né? Mas aí eu não sei, Aldrin, se é incompetência ou se tem alguma coisa que a gente não sabe, né, nas sombras aí que está acontecendo, porque é muito na cara para ser incompetência, sabe? Então, assim, eu aprendi uma coisa, se você olha para um livro e ele está todo sujo, né, e ele tem uma capa estranha e tal, o livro é aquilo que a gente está vendo, né? Você vai abrir, ele está mal cuidado. Então, as coisas estão muito mal cuidadas. A gente não abriu esse livro ainda para saber se dentro está tudo escrito bonitinho. Mas, aos poucos, as coisas estão se revelando. E todo dia a gente tem uma historinha nova. É impressionante. Inclusive, o vice-presidente da CPI, o senador Randolfo Rodrigues, né? Ele disse que a CPI abriu a caixa de Pandora. E, de fato, isso está ficando cada vez mais evidente. O governador João Dória chegou a chamar de vergonha nacional esse episódio aí envolvendo o ex-ministro Eduardo Pazuello. Vergonhoso, lamentável e é assustador, porque a gente, com essa coleção de eventos que a gente tem testemunhado ao longo dessa CPI, a gente chega à única conclusão possível, que é reconhecer que nós estamos na mão de um bando de incompetentes que brincou com a cara do brasileiro, brincou com a saúde, com a vida dos brasileiros, né? No pior momento, no momento mais frágil aí da saúde do país, que foi a pandemia. Vê que o senador Randolfo Rodrigues disse que, apesar do recesso,
a CPI iria continuar aí rendendo frutos. A gente está vendo. Até quando é o recesso, Marcelo? O recesso da CPI são o recesso parlamentar de 15 dias, né? Claro, não foram esses caras que inventaram a corrupção no Ministério da Saúde. Então, quer dizer, coisas muito mais mirabolantes devem ter sido feitas, né, e devem ter ocorrido nos governos passados e tal. Não é que o negócio era impoluto e agora o negócio ficou desse jeito, né? Mas, assim, o que dói, o que é um negócio muito complicado nessa conta, é que não só estão incorrendo nesses mesmos erros de maneira muito mais amadora, mas que, assim, o governo se comportou durante essa pandemia de maneira absolutamente reprovável. Acho que a grande questão aí é essa, né? Porque, assim, se o governo estivesse fazendo um esforço real desde o começo da pandemia, né, para ajudar os brasileiros e tal, né? Aí até que você, não, tá bom, vamos aqui contemporizar e tal. Mas o problema é assim, primeiro, a atitude pessoal do presidente, né, numa atitude de total descompasso com o problema. Então, o problema acontecendo, então assim, o primeiro dia, né, de alarme em relação à pandemia, o sujeito foi para uma manifestação lá na frente do Palácio do Planalto, no primeiro dia, né, que foi em março do ano passado. Então, assim, esse total descompasso e essa negação do problema em que ele foi adiando quanto ele pôde, né? O Bolsonaro adiou a gravidade da pandemia por 1 ano, se não mais, né? Não é isso aí, não, olha, essa urgência de vacina não se justifica, essa coisa da pandemia já está acabando, não, porque morreu 800 de gripe H1N1, agora vai morrer menos. Então, quer dizer, foi mais de 1 ano negando a gravidade do problema, né? E numa total inação. Isso é muito difícil, né, da gente engolir, assim. Você fala, não é só que os caras estão, assim, dentro do Ministério tem corrupção, não, o presidente não está diretamente envolvido, porque a venda não aconteceu, a compra não aconteceu, e não sei o quê. Não é isso, entende? É o conjunto das coisas. É todo esse movimento metacorrupto que vai acontecendo dentro do Ministério, somado a esse tipo de comportamento negacionista, porque não tem outra palavra, né? Onde o próprio, o último, né, o penúltimo, ministro da Saúde se comportou da mesma maneira. Né? Naquele vídeo, quando ele aparece que ele pegou Covid, aí ele aparece com o Bolsonaro lá, o manda outro obedece, aquela brincadeira. Isso é muito doloroso para quem está sofrendo com essa doença. Para pessoas que estão perdendo parentes com essa doença, com esses mais de 500 mil mortos no Brasil. Então, isso é o que realmente revolta a gente. Porque se o governo estivesse agindo, se o presidente tivesse tomado a frente, falar, não, vem aqui, não é só aquele discurso de economia versus vida, não sei o que ele inventou, né? Se ele estivesse agindo, beleza. Mas esse é o problema, que é essa corrupção ou metacorrupção que foi acontecendo e que agora está aparecendo por conta da CPI, esse comportamento absolutamente reprovável do governo federal comandado pelo presidente da República. Isso é inaceitável, inaceitável. Tem uma coisa que tem que deixar claro, né? O presidente é um banana, que ele é um completo inapto em absolutamente todas as áreas, e a gente vê no discurso dele que é repetição de palavras, repetição de ideias estúpidas. É um banana. A gente colocou um banana para ser líder da nação, deu nisso. Eu queria só fazer uma observação, Aldo, sobre isso que a gente comentou agora do tratamento precoce, né, que foi uma das grandes bandeiras do Jair Bolsonaro, que até agora ele continua insistindo nessa mesma ladainha que não funciona e que nunca funcionou e que pode ter custado a vida de muita gente e que, obviamente, encheu os bolsos de muitos laboratórios que vendiam cloroquina, que vendiam ivermectina, né? Então, muita gente ficou rica com esse papo furado alardeado pelo presidente. E agora a gente tem o Ministério da Saúde dizendo que, obviamente, não funciona nada. Aí como é que fica a cara de tacho de todo apoiador do presidente que está há 1 ano rezando na cartilha desse tratamento precoce, né? Então, assim, todo mundo feito de trouxa. E eu acho pouco. Mais uma vez, infelizmente. Só um adendo ao que o Paulo Cruz falou antes. A gente tem ouvido muito essa justificativa nas redes bolsonaristas
Ah, mas nenhum tostão, nenhum centavo foi dado pela vacina, no caso da Covaxin. Agora, eu li também sobre essa reunião do Pazuello com esse grupo aí de empresários de Santa Catarina. Ah, mas não foi fechado nada, não foi... Gente, não foi comprado, no caso da Covaxin, o negócio não foi fechado porque se tornou público, porque a imprensa fez o seu trabalho de divulgar a informação. Olha aqui, olha o que estava prestes a acontecer. Aí travaram. No caso da Covaxin, o dinheiro estava até empenhado. Eu não lembro agora o valor, 1 bilhão e 600 milhões, se eu não me engano. O dinheiro estava já empenhado, separado para pagar o contrato feito lá com a Precisa Medicamentos. E não foi adiante porque... Eu fumei, mas não traguei, né? Essa é a justificativa, esse é o argumento. Porque estão falando isso, mas nenhum centavo foi gasto com a vacina. Claro, não foi gasto porque a imprensa noticiou antes. Denúncia de corrupção não funciona assim. Denúncia de corrupção, a intenção e a separação do dinheiro já é corrupção. Não é tipo, pagou porque não deu tempo, então não é corrupção. Então, assim, só engana otário esse papo. É papo para enganar otário. A grande verdade.